Olá! Educação na Constituição é aquele tema que sempre cai em prova de concurso. Não tem jeito. E se a ideia é garantir esses pontos, o lugar é aqui. A gente vai decifrar, artigo por artigo, só o que realmente importa para aprovação. Então, a nossa meta aqui é bem clara. É pegar cada detalhe dos artigos 205 a 214 e transformar em acerto na folha de respostas. Isso aqui não é um resumo qualquer, não. É um guia estratégico para dominar o tema e, claro, gabaritar sem medo. E para fazer isso, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa pelos princípios fundamentais, que são a base de tudo. Depois, passamos para os deveres do Estado, a organização e o financiamento do sistema, mergulhamos no novo Fundeb permanente e fechamos com um checklist dos pontos que mais caem em prova. Tudo pronto? Então vamos nessa! Vamos direto ao ponto. Os artigos 205 e 206, pessoal, são a fundação de todo o direito educacional brasileiro. E entender a lógica por trás deles é o que realmente faz a diferença na hora de resolver as questões. Bom, e tudo começa bem aqui. O artigo 205 já define o jogo. Educação é um direito de todos. Só que atenção, a responsabilidade é um tripé e as bancas adoram isso. É dever do Estado e da família com a colaboração da sociedade. O esquema é o seguinte, o Estado provê, a família garante a frequência e a sociedade apoia. Ok, mas para que serve a educação, segundo a Constituição? O próprio artigo 205 entrega as 3 finalidades que tem que estar na ponta da língua: pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. É a formação completa do indivíduo, simples assim. Beleza, agora o artigo 206, que detalha os princípios do ensino. E essa é uma lista que, olha, despenca em prova. Igualdade, liberdade, gratuidade, tudo isso é chave. Mas o ponto de atenção máxima, o pulo do gato, está lá no final da lista: o direito à aprendizagem ao longo da vida. Isso foi incluído em 2020, viu? E novidade legislativa é um prato cheio para o examinador. Fica a dica. Certo, já passamos pelos princípios, agora vamos para as obrigações concretas. O artigo 208 não dá sugestão, não. Ele lista o que o Estado deve, com todas as letras, garantir. A palavra-chave aqui é essa: dever. É isso que o examinador vai testar. E o dever número 1, aquele que é campeão absoluto em concursos, é este aqui: educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Isso aí pega a pré-escola, ensino fundamental e médio. Esse intervalo de idade, olha, tem que estar praticamente tatuado na memória. Mas, calma que não para por aí. A lista de deveres do Estado é um pacotão completo. Além da educação básica, o Estado também garante o atendimento educacional especializado e, atenção, preferencialmente na rede regular. Garante também a educação infantil para a criançada de até 5 anos, o acesso progressivo ao ensino superior, o ensino noturno e, claro, os programas suplementares. E por falar em programas suplementares, todo bom concurseiro sabe que um mnemônico salva pontos preciosos, né? Então, para memorizar esses programas, anota aí o clássico MATA: Material Didático, Alimentação, Transporte e Assistência à Saúde. Simples, eficaz e ajuda a não cair em nenhuma pegadinha. Agora, um ponto que é, sim, crucial: o acesso ao ensino obrigatório é o que a gente chama de direito público subjetivo. Tá, e o que isso significa na prática? Significa que dá para exigir na justiça. Se o poder público não der a vaga, a autoridade responsável pode sim responder por crime de responsabilidade, ou seja, é um direito com força total. Ok, já vimos os direitos, já vimos os deveres, mas a pergunta que fica é: quem faz o quê e, principalmente, quem paga essa conta? É isso que os artigos 211 e 212 respondem. Bora entender como o sistema se organiza e de onde vem a grana. Então, a organização do sistema é na base da colaboração. Funciona assim: os municípios cuidam prioritariamente da educação infantil e do fundamental. Já os estados e o Distrito Federal focam no fundamental e no médio. Reparou que o ensino fundamental é uma responsabilidade compartilhada? Fica de olho nisso. E a União? Bom, a União organiza o sistema federal e, o mais importante, ela entra para equilibrar o jogo, sabe? Dando uma força com recursos e apoio técnico. Agora, sobre o dinheiro. A Constituição coloca um piso, um valor mínimo obrigatório. Para a União, a regra é bem clara: tem que aplicar todo ano nunca menos de 18% da receita de impostos. Tem que gravar a expressão nunca menos de e o número. Isso é questão batida em prova.
Agora, para os estados, o DF e os municípios, a obrigação é um pouco maior. O piso sobe para, no mínimo, 25% da receita de impostos. A lógica é a mesma, só muda o percentual. Então, para resumir, 18 para a União, 25 para os outros. Não dá para confundir isso, hein? E agora a gente chega num tópico que é, olha, ouro puro para qualquer concurso recente. O Fundeb, que virou permanente com a Emenda Constitucional 108, lá de 2020. Isso mudou completamente as regras do jogo do financiamento e as bancas, claro, estão deitando e rolando em cima de cada detalhe. O Fundeb é o principal fundo de educação básica. O grande pulo do gato foi essa emenda 10.8 que o tornou permanente, lá no artigo 212-A da Constituição. Aquilo que era provisório, que gerava uma baita incerteza, agora virou política de Estado. Isso garante muito mais estabilidade e planejamento. E o uso dessa grana toda tem uma regra de ouro. Pelo menos, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb tem que ir para o pagamento dos profissionais da educação básica que estão na ativa. O que sobra vai para outras despesas de manutenção. Esse número, 70%, é um dos dados mais importantes para memorizar sobre o novo Fundeb, viu? Chegamos na nossa revisão final. Agora é hora de passar um pente fino naqueles detalhes, naquelas pegadinhas que as bancas amam usar para separar quem estudou de verdade. Então, foco total aqui para a gente garantir aqueles últimos pontinhos. Olha só, essa aqui é a pegadinha clássica sobre ensino religioso. Presta atenção, a oferta da disciplina pela escola pública de ensino fundamental é obrigatória. Já a matrícula, por parte do aluno, é facultativa. Ou seja, a escola é obrigada a oferecer, mas o aluno só faz se quiser. Não vai inverter esses conceitos na hora de marcar o X, hein? E para a gente fechar com chave de ouro, 3 lembretes vitais. Primeiro, iniciativa privada pode atuar na educação? Pode, mas tem que cumprir as normas gerais e precisa de autorização e avaliação do poder público. Não é terra de ninguém. Segundo, PNE, o Plano Nacional de Educação. A duração dele é decenal, ou seja, 10 anos. E terceiro, as universidades. Elas têm autonomia didático-científica, administrativa e financeira. São 3 pontos que podem, sim, aparecer na prova. Bora para um teste rápido para ver se o conteúdo fixou. Imagina a seguinte situação. Uma escola filantrópica que recebe dinheiro público resolve fechar as portas. E aí, o que acontece com o patrimônio dela? A resposta está lá no artigo 213. O patrimônio vai para outra escola do mesmo tipo ou volta para o poder público. A ideia é que o recurso público que foi investido ali não se perca. E para a gente encerrar, fica aqui uma provocação que vai além da prova do concurso. A gente viu que a estrutura legal e o financiamento da educação estão mais sólidos, especialmente com o Fundeb permanente. Isso leva a gente a pensar, tá, e qual é o próximo grande desafio para transformar toda essa estrutura em qualidade de verdade lá na sala de aula? O conhecimento da lei é a ferramenta para passar no concurso. E essa ferramenta acaba de ser afiada. Agora é usar para conquistar a vaga.